Eclesiastes 12, 6 e 7. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço e o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. De todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparavelmente superior também à mais complexa criação de Deus. Por seu orgulho, no entanto, o ser humano comumente se esquece que Deus é o seu Criador, que Ele é um ser criado e que depende de Deus. E esse estudo examina a perspectiva bíblica da natureza humana. A natureza humana, a imagem de Deus. A Bíblia ensina claramente que, mediante decisão especial, criou a raça humana, a sua imagem, e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Portanto, nem Adão nem Eva são produtos de evolução. Por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e espelhar o seu amor, glória e santidade. Observamos pelo menos 3 aspectos da imagem de Deus na raça humana. Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus por serem justos e santos. Efésios 4, 24. Com coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Tinham semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolha. Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Capítulo 3, versículo 6 e 7. Deus plasmou no ser humano a mesma imagem que ele apareceria visivelmente no Novo Testamento. Gênesis 18, 1 e 2. E na forma que seu filho um dia tomaria. Lucas 1, 35. Filipenses 2, 7. Quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. Inevitavelmente, a semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Gênesis 6, 5. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado. Propensão esta ou tendência que transmitiriam aos filhos. No Novo Testamento, há confirmação que o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus.
apesar do ser humano ser pecador como é, ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência, na sua capacidade de comunhão e comunicação com Ele. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 19 e Atos 17, 27 e 28. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 4, 12. Deus formou Adão do pó da terra, formou o corpo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, seu espírito, e ele tornou-se um ser vivente, sua alma. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas vivesse para sempre. Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, 22, 24. Somente depois da morte entrar no mundo, como resultado. Somente depois da morte entrar no mundo, como resultado do pecado humano, é que passou a haver a separação da pessoa em pó que volta à terra e no espírito que volta a Deus. Gênesis 3, 19, 35, 18, 19. Em outras palavras, a separação entre o corpo, por um lado, e o espírito e a alma, por outro, é resultado do juízo divino sobre a raça humana por causa do pecado. E esse juízo somente será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. A alma, frequentemente traduzida por vida, pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da vontade no ser humano, resultante da união entre o espírito e o corpo. A alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física das pessoas. A alma está tão ligada à natureza imaterial do ser humano que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoas. O corpo pode ser definido em resumo como o componente do ser humano que volta ao pó quando a pessoa morre. Às vezes é chamado de carne. O espírito, pneuma, pode ser definido em resumo como o componente imaterial do ser humano em que reside nossas faculdades espirituais, inclusive a consciência. É principalmente através desse componente que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Desses 3 componentes que constitui a completa natureza humana, somente o espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para então seguirem para o céu. Apocalipse 6, 9, Apocalipse 20, versículo 4. Ou para o inferno. Salmo 16, 10, Mateus 16, 26. Quanto ao corpo, a Bíblia ensina repetidamente que enquanto o crente estiver aqui, deve cuidar bem do seu corpo, através da sua conservação, isento de imoralidade e de iniquidade. Romanos 6,6, Romanos 12, Romanos 13, 1 Coríntios 6, 13 ao 20, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. E da sua dedicação ao serviço de Deus. Romanos 6, 13, Romanos
12, 1. O corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus criou o ser humano, Ele lhe confiou várias responsabilidades. Deus lhe criou a sua própria imagem a fim de poder manter comunhão com Ele, de modo amoroso e pessoal por toda a eternidade, e para que Ele o glorificasse como Senhor. Deus desejava de tal maneira que o ser humano o amasse, o glorificasse e vivesse em santidade e justiça diante dele. Que quando Satanás induziu Adão e Eva à rebelião e desobediência a Deus, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador a fim de redimir o mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era vontade de Deus que o ser humano o amasse acima de tudo e amasse o seu próximo como a si mesmo. Esse duplo mandamento do amor resume a totalidade da lei de Deus. Também no Jardim do Éden é que o casamento seja monogâmico e vitalício. Mateus 19, versículo 5 ao 9, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 33. Dentro dos limites do casamento, Deus ordenou que a raça humana fosse frutífera e se multiplicasse. Gênesis 1, 28, Gênesis 9, 7. O homem e a mulher deveriam gerar filhos que respeitassem a Deus, que fossem tementes a Deus no ambiente do lar. Deus vê a família cristã e a criação de filhos sob a convivência salutar doméstica como uma alta prioridade no mundo. Gênesis 1, 28. Deus ordenou que Adão e seus descendentes sujeitassem a terra. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda no Jardim do Éden, Adão foi confiada a responsabilidade de cuidar do jardim e de dar nome aos animais. Gênesis 2:15, 19, 20. Perceba que quando Adão e Eva pecaram por comerem do fruto proibido, eles perderam parte do seu domínio sobre o mundo, a qual foi entregue a Satanás, que agora, como Deus desse século, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, controla essa presente era, controla esse presente mundo mau. Ainda assim, Deus espera que os cristãos cumpram o seu divino propósito quanto à terra, a saber, cuidar devidamente dela, dedicar tudo dela a Deus e administrar sua criação de modo a glorificar a Deus. Salmo 8, 6, 8, Hebreus 2, 7, 8. Por causa da presença do pecado no mundo, Deus enviou seu Filho Jesus para redimir o mundo. A tarefa transcendente de transmitir a mensagem do amor redentor de Deus foi confiada aos salvos, pois foi a eles que Ele chamou para serem testemunhas de Cristo e da sua salvação até os confins da terra. Mateus 28, 18 ao 20, Atos 1, versículo 8. E para serem luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, versículo 13 ao 16. Na verdade,
Um dia perguntaram a Jesus como se conheceria um homem que servia a ele. E Jesus disse: se conhece a árvore pelos frutos. Se você tem dado bom fruto como cristão, continue assim. Se você é limpo, limpe-se mais. Se você é sujo, suje-se mais. Hoje é domingo e nós estamos aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque se não fosse pelo Espírito Santo eu não estaria aqui. Na realidade, esse trabalho não é para mim, não ganho dinheiro com isso, ganho almas, porque no dia do julgamento, você terá tido a sua oportunidade. O vídeo está aí, o estudo está aí.